Fala aí galera, tudo certo com vocês? Sejam bem-vindos ao primeiro vídeo aqui do canal. Eu me chamo Luiz, tenho 17 anos, sou cristão, tô iniciando no mercado do empreendedorismo e Deus tocou algo muito grande no meu coração, algo muito especial, uma promessa muito grandiosa de Deus sobre minha vida, que eu creio que esse projeto, que esse canal, que esse vídeo tem muita relação com isso. Meu propósito aqui é poder impactar e influenciar positivamente essa geração, mas principalmente os jovens, para que a gente junto cresça em sabedoria, em conhecimento e em graça diante de Deus e diante dos homens também, para que a gente possa mergulhar cada vez mais na palavra de Deus e nas coisas edificantes da vida. E com isso, para que a gente viva os planos de Deus na nossa vida, para que a gente viva os projetos de Deus e possa transmitir, transbordar Cristo. E se você sente-se chamado de fazer a diferença, de estar mais próximo de Deus, de buscar mais as coisas edificantes, conteúdos que agregam valor, conteúdo sobre desenvolvimento pessoal, espiritualidade e coisas incríveis, fica comigo nesse vídeo, porque esse é o começo de uma jornada incrível, de algo grandioso, e eu conto com você. Bora lá! Uma coisa que eu acho que a maioria das pessoas passa, e principalmente os jovens, é a crise de identidade. E eu passei muito por isso durante um período da minha vida, onde estava totalmente afastado de Deus. Foi quando eu me encontrei pela primeira vez nos caminhos de Deus e eu comecei a ter um relacionamento com Cristo. Tudo mudou na minha vida, porque eu entendi qual era a minha identidade. E qual é a questão? A nossa identidade não é uma opinião, e sim um fato de Deus a nosso respeito. As pessoas pensam que identidade é o que elas acham. Por exemplo, assim, quem tu é? A pessoa responde, eu sou professor, eu sou médico, eu sou isso. Tá, não, tu não é isso. Tu está exercendo essa função. Tu é uma coisa muito maior que isso, porque tu vai resumir a tua vida inteira a uma profissão, quer dizer que tua vida é muito pequena, entende? Só que a nossa vida não é pequena, a vida de ninguém é pequena. A nossa vida não começou agora, por exemplo, a minha vida não começou há 17 anos atrás. Minha vida começou lá na eternidade com Cristo. Minha vida começou antes mesmo de eu necessariamente nascer neste mundo. Entende? A nossa identidade está baseada no fato de Deus a nosso respeito, que é em Gênesis 1:26, onde Deus diz para Ele mesmo: façamos a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Entende? Façamos ele governar sobre as coisas da terra, sobre os animais, todos os animais. Então nossa identidade está baseada no fato de Deus a nosso respeito, e não na opinião de outros. E também não é a opinião de Deus, isso não é a opinião de Deus, isso é o fato de Deus. Deus não tem uma opinião sobre você, ele tem um fato. Luiz, mas eu falhei, eu sou pecador, eu não sei. Cara, ele tem um fato sobre o teu respeito. O fato de Deus nunca vai mudar, entende? Mas, já que o fato de Deus nunca vai mudar a nosso respeito, a gente tem que tomar para si esse fato e reforçar diariamente no nosso coração que a gente é filho de Deus, que a gente é imagem e semelhança de Deus, que a gente tem que exercer o nosso propósito. E eu vou falar mais sobre isso em outros vídeos, mas a questão é, o nosso propósito tem a ver com a nossa identidade. A nossa identidade é filho de Deus, é ser imagem e semelhança do Criador. Então qual que é o nosso propósito na Terra? Ao meu ver, na minha concepção, no meu entendimento, cada um tem um propósito, cada um tem um dom específico, cada um tem um talento único, que é seu. Mas tem um propósito que é igual para todos seguidores de Jesus, na minha opinião, que é ser imagem e semelhança dele na vida das pessoas, é transmitir e transbordar Cristo na vida das pessoas, para assim, consequentemente, mais pessoas terem acesso a Deus, mais pessoas verem Deus através das nossas atitudes. Porque eu tenho a absoluta certeza que muita gente vai ser salva por causa do seu testemunho. Muita gente vai ser salva por causa da sua história. Não por causa de ti necessariamente, mas sim por causa do agir de Deus em tua vida. Então por isso, não tenha vergonha de falar da Bíblia. Não tenha vergonha. Luiz, mas eu fiz um vídeo que deu 5 visualizações. Cara, se mudou a vida de uma pessoa, se aquilo fez sentido para uma pessoa, já valeu a pena todo o esforço. Luiz, mas eu não gosto de fazer vídeo, eu não gosto de pregar.
Pô, mas alguma coisa tu gosta? Talvez tu goste de dançar, talvez tu goste de cantar, de louvar a Deus, talvez tu goste de se apresentar, entende? Mas cada um tem um dom específico, cada um tem um talento específico. E todos os nossos talentos servem com o nosso propósito, que é transmitir Cristo, que é transbordar Cristo, transbordar a luz na vida das pessoas, transbordar Jesus. Então, esse é o nosso propósito. Nosso propósito tem a ver com a nossa identidade, e isso é algo simplesmente incrível. Quando a gente está na adolescência, principalmente na adolescência, e entrando na fase adulta, muitas coisas acabam acontecendo na nossa vida. E a real que acontece é o seguinte: coisas que não aconteciam antes acabam acontecendo, como por exemplo, a gente escuta muito, dá muita importância para a opinião dos outros, para o que o mundo diz, para o ruído do mundo. Mas como você lida com isso? Porque o mundo vai falar, o mundo vai criticar. Jesus prometeu pra gente que isso ia acontecer. Se o mundo odeia vocês, lembre-se que ele odiou a mim primeiro. Jesus Cristo disse isso. Então a gente tem que entender que a nossa vida não pode ser baseada no que os outros acham de nós. E eu sei que é sim difícil ter que é muito complicado tu tomar para si essa palavra. Não muda o fato dele a seu respeito. Não muda a determinação dele. Está na palavra dele. Então, eu acho que é complicado a gente entender isso e aceitar isso, porque é algo difícil. Mas talvez o mais complicado seja você desvincular a sua autoestima da opinião dos outros, do que os outros acham a teu respeito. Porque o mundo vai querer te excluir, o mundo vai querer dizer que tu não é importante, que tudo é o acaso, que a gente veio umas coisas absurdas, que a gente não tem propósito, que a vida não tem sentido, que a gente veio do nada, que a gente vai pro nada, que a gente veio do macaco, que a gente veio do peixe. É isso que a gente aprende na escola. Mas isso não é verdade. Se você lê a palavra de Deus, você tem a certeza que tudo isso que muitas vezes é nos ensinado não é verdade. A verdade é o que Deus diz a nosso respeito. A verdade é a palavra de Deus. A verdade é que os apóstolos, que os profetas, que as pessoas usadas por Deus comunicaram e escreveram através da palavra, através da inspiração profética do Espírito Santo. Essa é a verdade. Então, como que você tem lidado com essas situações assim, de entender que o que os outros pensam não importa. O que importa é o que Deus diz ao teu respeito. Entende? Ah, Luiz, mas é difícil, eu sei que é. Por isso que a gente tem que se desvincular do mundo. A gente não pode ficar no mundo. A gente ficar no mundo, quero dizer, a gente está, fisicamente nesse mundo, mas a gente não pertence a esse mundo. Nossa vida aqui é um princípio da eternidade. Nossa vida aqui é o início da nossa vida na eternidade. Se a gente está com Jesus Cristo. Tudo que a gente está fazendo aqui é um reflexo do que vai ser lá na frente. Entende? E do que a gente vai seguir nessa vida também. Mas qual que é a questão? A questão é que a gente tem que tomar para nós a palavra de Deus e a gente tem que ter uma independência mundana para ter uma total dependência divina. Porque se a gente ficar preso ao mundo, a gente vai ficar preso às opiniões dos outros, a gente vai ficar preso aos que os outros dizem ao nosso respeito. Mas a real é que isso não importa, sabe? Tu leva mais em consideração o quê? Os teus amiguinhos que vão pra festa, que se acham os caras, acabam dizendo, ou o que o próprio Criador diz a teu respeito? Isso dá mais importância, mais valor, porque teus amigos ou qualquer pessoa diz. Infelizmente, tá muito errado. Por isso que a gente tem que praticar a palavra de Deus. A gente tem que tomar pra nós, tá em Romanos 12:2. Não se amoldem aos padrões deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente para poderem desfrutar, aproveitar, comprovar da boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isso foi escrito pelo lendário apóstolo Paulo. Entende? A gente tem que
se desvincular do mundo. A gente tem que deixar as coisas mundanas para trás, deixar os vícios, os pecados, deixar as amizades, deixar qualquer coisa. Ah, Luiz, mas é difícil deixar... Cara, eu deixei literalmente todas as minhas amizades para trás. É como diz a música, que adianta ter tudo e não ter nada. A gente percebe que o mundo não nos satisfaz mais, que as coisas do mundo têm a menor importância e que Cristo é muito maior que tudo isso, que a vida que a gente tem em Jesus é muito maior, que a liberdade que a gente tem em Jesus é incomparável, indescritível. O mundo não faz mais sentido, entende? Então, se você acha que é difícil largar as coisas do mundo, realmente talvez seja, mas eu te garanto que vale muito a pena, vale muito mais a pena tu viver uma vida com Jesus do que tu viver uma vida no pecado, uma vida no mundo. Vida no mundo é uma vida vazia, uma vida triste, mas com Jesus tem alegria, até em meio às provações e dificuldades. Né? Eu já falei aqui sobre a identidade nossa, que é transmitir Cristo, que é transbordar Cristo, que é ser imagem e semelhança de Deus. Mas não adianta eu falar isso e você não aceitar isso. Não adianta falar isso e você não tomar pra si isso. Ah, Luiz, mas quer que eu aceite o que você fala? Não, eu quero que você aceite o que Deus diz, não o que eu falo. Entende? Porque qualquer coisa que eu vou falar não tem base bíblica, não considere. Tudo que eu for falar tem para você aceitar, acatar, tem que estar com base nos princípios, nos valores cristãos e também tem que ter com base, né? Ou tem que ter base também na palavra, né? No que Deus diz. Então a questão é, você já sabe quem você é. Você é filho, você é amado, você é escolhido. Você é escolhido por Deus para fazer diferença nessa geração. Ser mais semelhança de Deus. Então você tem que reconhecer isso, tem que aceitar isso. Sabe por quê? Porque vai vir muitas provações na vida, muitas dificuldades, mas que a gente haja, assim como Jesus agiu no deserto, quando foi tentado pelo diabo. O que ele fez? Ele não se curvou, ele não fez a vontade do mal, ele não caiu diante do pecado, diante da tentação imensa que estava sendo proposta para ele. Sabe o que ele fez? Ele sabia quem ele era. E ele não teve que provar, porque quem sabe quem é, não tem que provar algo a alguém, e sim, tem que mostrar. Tem que mostrar que sabe que é. Então, quando o inimigo estava trazendo as palavras da Bíblia para usar contra Jesus, o que Jesus fez? Também rebateu usando a Bíblia. Também rebateu usando a Bíblia. Jesus rebateu o inimigo usando as palavras da Bíblia, usando a palavra de Deus. Por isso que a gente tem que estudar a Bíblia. Por isso a gente tem que tomar as palavras da Bíblia para nós. Por isso a gente tem que dominar o assunto. Por isso a gente tem que decorar versículos. Entende? Por isso a gente tem que ter um entendimento da palavra. Então, que a gente comece, né, a buscar mais da palavra de Deus, a buscar mais, ter mais domínio da palavra e também, consequentemente, tomar para nós essa verdade que a gente é mais que vencedor em Jesus. Entende? A palavra está escrita que a gente é mais que vencedor. Não por causa nossa, e sim por causa dele. Então que a nossa identidade, que nossos olhos, que nossa visão esteja voltada para ele. Porque quando alguém vier nos criticar, nos xingar, querer inventar mentiras a nosso respeito, a gente, eu sei quem eu sou. Por que eu vou me importar com algo que é mentira? E se é verdade, por que eu vou importar com algo já que é verdade? Então que a gente comece a buscar mais, a agir como Jesus agiu. Não apenas nessa passagem do início do capítulo de Mateus, mas também todo o ministério dele. E como que a gente faz para fazer com que a gente
possa tomar para nós a identidade que Deus tem para nós, reconhecer isso, agir com base nisso. Primeira coisa é a oração. A gente tem que orar, a gente tem que se comunicar com Deus, a gente tem que conversar com Deus, a gente tem que ter uma relação de pai e filho, uma relação com Deus ser o nosso melhor amigo da nossa vida. A gente precisa disso, a gente precisa ler diariamente a palavra, a gente precisa estudar diariamente isso aqui, porque isso é a verdade suprema. Isso aqui é a verdade. A gente tem que estudar a Bíblia. A Bíblia é a revelação, é a salvação da humanidade. A gente precisa estudar isso aqui. A gente precisa buscar comunhão com Deus. A gente precisa buscar também a comunhão com os irmãos. É importante você estar em um ambiente que vai te levar para mais próximo de Deus. Mesmo que não seja a igreja necessariamente, mas que você, sei lá, se una com amigos na sua casa ou coisa do tipo, para estudar a Bíblia, para falar de Deus, porque é muito crucial a gente ter pessoas ao nosso lado que compartilham da mesma fé que nós e também que estão em busca da mesma coisa que nós, que é a vida eterna com Deus, entende? Então a gente precisa estar em um ambiente que vai nos levar para mais próximo de Deus e para mais longe das coisas do mundo. O mesmo vale para consumir coisas na internet. Consuma coisas, leia livros, assista filmes, séries, desenhos, vídeos que vão lhe edificar e não atrasar você. Essa questão, a gente precisa consumir coisas, estar em ambientes, estar com pessoas que vai fazer com que a nossa fé, nossa vida, nossos valores, nossos princípios sejam edificados, entende? E não rebaixados, e não apagados, e não diminuídos, e sim levantados, e sim edificados cada vez mais, cada vez ficando mais forte, cada vez a gente transbordando mais isso. Então é isso aí que Deus tocou no meu coração para eu trazer para você. Espero que essa mensagem de alguma maneira tenha feito sentido para você e que, se você ficou até aqui, compartilhe esse vídeo, compartilhe a mensagem, porque é algo muito importante. É muito importante a gente compartilhar as verdades da Bíblia, é muito importante a gente tomar nossa identidade para nós, né? A gente realmente reconhecer o fato de Deus a nosso respeito, é muito importante. Então, peço do fundo do meu coração, dê o like, compartilhe, inscreva-se no canal e também me siga lá na rede vizinha, @eu sou Luiz Luz, beleza? Espero que você tenha gostado do vídeo e que você comente a sua opinião a respeito disso aqui. Não deixe de compartilhar para que a mensagem chegue a mais pessoas. Tamo junto e até a próxima.